Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pós-jogo de Atlético Mineiro 1 Santos 1, válido pela 23ª rodada do Brasileirão 2025. O que a gente tem para falar aqui? Temos coisas positivas, temos coisas negativas para dizer. Infelizmente, não foi o resultado que a gente queria, não foi o resultado que a gente esperava, porque é claro que a gente esperava, que a gente queria uma vitória, até mesmo pela questão da classificação, que o Santos conseguisse ganhar do Atlético, o Santos poderia dar um salto na tabela, poderia ter subido algumas posições, até passar o próprio Atlético, teríamos passado o próprio Atlético na tabela. Então, é claro que uma vitória era importante e é claro que era isso que a gente queria por essa questão. E não só por isso, mas também porque o Atlético não vinha num bom momento também. Como eu tinha falado aqui, o Atlético Mineiro acabou de vir de uma eliminação na Copa do Brasil para o Cruzeiro, Então veio com a moral para baixo. Também o Santos teve praticamente 2 semanas inteiras só de treino, enquanto o Atlético Mineiro teve compromissos. Então o Atlético vinha mais desgastado. Então o Santos poderia ter usado isso ao seu favor para conseguir ganhar o jogo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Mas é claro que não foi de tudo mal também, porque não fomos derrotados, Não fomos derrotados, conseguimos pelo menos um ponto fora de casa. E aí eu acho que a gente tem que valorizar esse ponto fora de casa, esse empate, por conta de todo o cenário que o jogo teve. O Santos não jogou mal, o Santos jogou bem, o Santos soube fazer um bom jogo. E é claro que uma vitória faz falta nesse caso, porque o Santos joga bem, mas não consegue ganhar. Joga bem, mas fica só no empate. E isso é uma coisa que a gente acaba reclamando aqui. Mas, o que a gente tem que valorizar é que o Santos consegue um ponto fora de casa, que é importante, Um empate fora de casa não é um resultado de todo mal. Até mesmo pela questão de tudo que aconteceu no jogo. O Santos conseguiu empatar com um jogador a menos. Com um jogador a menos, o Santos consegue um empate. E também por conta de tudo que aconteceu com o nosso goleiro, Gabriel Brazão, teve que sair de ambulância e tudo mais. Tudo isso faz com que a gente acabe enaltecendo de uma certa forma esse empate, conseguindo pelo menos um ponto fora de casa. É claro que a gente vai falar do jogo todo em si, e o que a gente tem que falar de positivo? O Santos faz um bom jogo, o Santos consegue ser perigoso, o Santos consegue ser efetivo. Não conseguiu ser efetivo nas chances que teve. Não, é claro que não. Se conseguisse, a gente teria conseguido uma vitória. Infelizmente isso não aconteceu. Mas o Santos soube fazer um bom jogo. O Santos conseguiu jogar muito melhor em comparação do que a gente estava vendo anteriormente. Em comparação aos outros jogos, é um Santos que está jogando muito melhor, de uma maneira muito mais organizada. E a gente tem que falar aqui do trabalho do Juan Pablo Vojvoda, porque ele está conseguindo organizar esse time, ele está conseguindo fazer esse time jogar melhor. E isso a gente tem que enaltecer positivamente aqui. Alarme falso. Pensei que eu ia espirrar agora. Desculpa, gente. Agora eu espirrei. Desculpa. Então, continuando. O Santos está jogando melhor. A gente vê um Santos melhor em comparação aos outros jogos. E a melhora... Desculpa mais uma vez. E a melhora é nítida. A gente tá vendo uma evolução. A gente tá vendo um Santos muito melhor organizado. O Santos muito mais organizado. Muito mais ofensivo. Então isso a gente tem que enaltecer positivamente aqui. Juan Pablo Vojvoda está fazendo um bom trabalho, está conseguindo corrigir os erros do Santos, está conseguindo deixar o Santos mais organizado, fazendo jogos melhores. E isso a gente tem que elogiar. Isso não é pra gente reclamar, pelo contrário, é pra gente elogiar aqui.
O Santos, no primeiro tempo, foi muito melhor do que o Atlético. No primeiro tempo, o Atlético não conseguiu levar perigo ao Santos, e isso é um ponto positivo. O Atlético ficou mais com a bola? Sim, ficou mais com a bola. O Santos ficou menos com a bola, a posse de bola, a porcentagem foi maior para o Atlético. Não me lembro exatamente qual foi, né, quanto foi exatamente essa posse de bola, mas o Atlético ficou mais com a bola. Só que ficou mais com a bola e não soube o que fazer com ela. Ficou mais com a bola, só que não soube levar perigo, né? O Gabriel Brazão não foi exigido, praticamente no primeiro tempo inteiro, não foi exigido, e isso é uma coisa positiva que a gente tem para dizer. O Santos, quando ficou com a bola, nas vezes que ficou com a bola, o Santos levou perigo. O Santos foi estrategista para levar perigo, né? E criou chances, criou oportunidades que infelizmente não foram convertidas em gol. Infelizmente. Se fosse, a gente teria ganhado o jogo, a gente estaria falando de uma vitória do Santos daqui. Mas não foi esse o caso, infelizmente. Né? Também fomos prejudicados, mais uma vez, fomos prejudicados pela arbitragem naquele lance do Neymar, que ele é derrubado dentro da área pelo Gustavo Scarpa, e era para ter sido marcado pênalti nesse lance. O pênalti foi claro, né? Na televisão, os comentaristas disseram que existiu o pênalti e a arbitragem não marcou. O árbitro não marcou, o VAR não foi acionado, nem o VAR chamou, e o pênalti não foi marcado. Existiu, mas não foi assinalado. E se fosse esse o caso, poderia ter sido diferente também. Então o Santos, mais uma vez, é prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez, a arbitragem deixa a desejar num jogo. Do Santos, quantas vezes a gente já chegou a falar disso? Quantas vezes o resultado poderia ter sido diferente por conta de erros da arbitragem? Mas aí a gente pensa, foi erro mesmo? Ou foi proposital? Foi erro? Foi equívoco? Ou foi proposital? A gente espera que tenha sido erro mesmo. Porque, assim, se é proposital tudo o que aconteceu, eu não sei mais o que dizer aqui. Não sei mais o que eu vou falar para reclamar, né? Mas o Santos é prejudicado mais uma vez. O pênalti existiu e não foi assinalado. Não foi assinalado um pênalti a favor do Santos. E esse pênalti que existiu e não foi assinalado prejudica o Santos de uma certa forma. Porque se existisse, poderia ter sido diferente. Enfim. Aí, o que a gente tem para dizer? O Santos é prejudicado, joga melhor no primeiro tempo, joga muito melhor do que o Atlético, né? É prejudicado porque era para assinalar um pênalti que não foi assinalado, e aí o resultado poderia ter sido diferente. No segundo tempo, o cenário um pouco que muda. No segundo tempo, o Atlético consegue entrar melhor, consegue entrar mais concentrado, consegue jogar melhor, consegue levar perigo, né? E aí, o que acontece? O Santos tem um jogador a menos, porque o Zé Ivaldo é expulso, e eu não tenho nem o que falar da expulsão do Zé Ivaldo também, ele mereceu ser expulso, foi um lance bobo, foi um lance infantil, ele não precisava ter cometido a falta que ele cometeu pra ser expulso, mas a expulsão foi merecida. Aí, era pra ter expulsado o Zé Ivaldo mesmo. A gente tem que dizer aqui, a gente tem que ser realista. Era pra ele ter sido expulso mesmo. E o Santos fica com um jogador a menos, e aí o Atlético sabe usar isso a seu favor, vai lá e faz 1-0. E pra piorar ainda mais o cenário do Santos, o Gabriel Brazão acaba tendo que deixar o campo de ambulância. Antes disso, ele já ficou com um galo enorme na cabeça, se machuca feio, e ficou com um galo enorme na cabeça, mas ainda assim não saiu, ficou em campo até a hora dele cair e ter que sair de ambulância. Nessa hora eu fiquei muito preocupado mesmo. Aí o Santos tem que colocar o goleiro reserva, o Diógenes, pra entrar, mas
Ele deu conta do recado, foi lá para substituir e soube substituir bem. O Atlético criou outras chances de perigo, criou várias outras oportunidades depois disso, só que ele deu conta do recado para defender, e aí, se não fossem essas defesas dele, o Santos teria sido derrotado. Se não fossem essas defesas dele, o Santos teria perdido o jogo, né? E isso a gente tem que enaltecer aqui, né? O Gabriel Brazão teve que sair, teve que ser substituído, mas o Diógenes deu conta do recado. Ainda bem que não aconteceu nada de tão sério assim, porque agora o Gabriel Brazão está bem, está consciente, então foi só um susto. Que bom que foi só um susto, graças a Deus, foi só um susto, que fique tudo bem com ele, né? Não sabemos se no próximo jogo ele já volta, se já vai ter condição de voltar, mas pelo menos ele está bem, né? E acho que o Diógenes pode dar conta do recado até o momento que ele tiver que dar. Se for para substituir o Gabriel Brazão no próximo jogo também, que vai ser contra o São Paulo, aliás, né? Vamos dar esse voto de confiança para o Diógenes, porque ele soube ser eficiente quando foi acionado. Ele teve que entrar para substituir e deu conta do recado, fez o seu trabalho, fez defesas importantes e que poderiam ter custado muito nesse resultado, né? Então, vamos dar esse voto de confiança para o Diógenes, caso o Gabriel Brazão não possa voltar no próximo jogo, que vai ser contra o São Paulo. E no final, né, no jogo em si contra o Atlético, no final, o Santos consegue empatar com um pênalti. Aí esse pênalti existiu e foi marcado, aí esse pênalti é assinalado, e aí o Santos vai lá e consegue empatar o jogo, né? E aí o Santos consegue pelo menos um ponto fora de casa, no lance que o Tiquinho Soares é derrubado, aí sim o pênalti é assinalado, e o próprio Tiquinho vai lá e converte o pênalti. Então, assim, temos pontos positivos e negativos para enaltecer aqui. Enaltecemos esses pontos, né? Temos coisas positivas e negativas para falar, dizemos tudo que tínhamos para dizer, né? E estamos vendo uma melhora no Santos, né? Claro que a melhora tem muita coisa para melhorar ainda, né? Vemos um Santos melhor, vemos um Santos muito melhor em comparação aos outros jogos, mas é claro que ainda tem coisa para arrumar. Mas eu acho que a gente tem que confiar no Juan Pablo Vojvoda também. O Juan Pablo Vojvoda está dando conta do recado, está conseguindo organizar esse time, está conseguindo melhorar, corrigir o que é para corrigir. Então que ele consiga continuar corrigindo tudo isso para que o Santos consiga melhorar em tudo o que é preciso. E o próximo jogo agora é contra o São Paulo fora de casa na Vila Belmiro, um clássico. O Santos tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse jogo. Os resultados, né, na tabela acabaram meio que ajudando também, né? O Santos consegue um empate, consegue ficar fora da zona de rebaixamento por conta dos outros resultados paralelos. O Flamengo ganhou do Juventude. O Vasco acabou empatando com o Ceará. E isso não foi o melhor cenário também. Mas o importante é que a gente está vendo uma melhora no Santos. Isso a gente não pode deixar de dizer, né? E agora, que possa melhorar ainda mais contra o São Paulo, que o Santos possa fazer um jogo ainda melhor do que fez contra o Atlético, contra o São Paulo, em casa, na Vila Belmiro. Vamos estar jogando em casa, que o Santos possa usar isso a seu favor também, para jogar muito melhor do que já jogou esse jogo e conseguir uma vitória contra o São Paulo, porque vai ser muito importante isso também, e para a gente poder ir se distanciando da parte de baixo da tabela. É isso que a gente tem para falar aqui, né? Então, fui o mais objetivo possível aqui para falar desse resultado. Jogamos bem, jogamos muito melhor do que em jogos anteriores. A melhora é nítida, temos mais coisas para melhorar. E que a gente continue melhorando, que o Juan Pablo Vojvoda consiga ir consertando tudo que tem que ser consertado, né, pra gente ficar numa situação melhor nesse Campeonato Brasileiro, que os resultados consigam vir, que a gente consiga resultado também, porque não é só jogar bem, mas tem que conseguir resultado, e que o resultado já consiga vir, e a gente já consiga um resultado contra o São Paulo no próximo jogo. É um clássico, né, uma vitória num clássico eleva ainda mais a moral. Então,
que a gente consiga essa vitória diante do São Paulo no próximo jogo. Enfim, é isso que a gente tem pra falar aqui. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada. Então faz para me ajudar, para me dar aquela força, aquela hora que é sempre muito bem-vindo. Me segue no Instagram, como eu sempre faço. Deixa o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.